Feliz Ano Novo, assim como prometido, eu estou aqui às 6 horas da manhã para a gente começar a nossa live de um tema que eu julgo extremamente atual e importante, que é 2021, o melhor ano da minha vida. E ontem eu passei o Ano Novo com os meus pais, com a minha esposa, com minha bebezinha, minha filha. Desejo que muitos tenham tido esse momento de confraternização com as pessoas que amam. 2020 foi um ano extremamente intenso emocionalmente para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Eu tive em 2020 perdas familiares importantes que também foram difíceis. Desejo que todos na família de vocês estejam bem, mas a ideia da live de hoje é que a gente tenha uma reflexão sobre o que a gente pode fazer em 2021 para que ele se torne um ano melhor do que 2020, para que ele se torne um ano renovado, um ano rejuvenescido. E aí eu pensei nessa questão de 2021, o melhor ano da minha vida, para que a gente possa, eu junto com vocês, desenvolver comportamentos, e essa é a palavra-chave, para que realmente ele seja o melhor ano da sua vida. 1º de janeiro, eu acho que é o dia da mentira. Por que eu acho que é o dia da mentira? Não é dia 1º de abril. Porque quando a gente pergunta e vê o espírito das pessoas sobre o novo ano, as pessoas falam bastante, mandam bastante mensagens que sempre são muito bem-vindas, falam em amor, falam em saúde, falam em prosperidade, né? E o resto a gente corre atrás. Bom dia, Helena, seja bem-vinda, feliz ano novo. E o resto corre atrás. Então vamos pensar que talvez o erro já esteja nessa parte, que tenha saúde, que tenha amor e que tenha prosperidade, o resto a gente corre atrás. Para que a gente tenha saúde, e eu sou nutricionista e trabalho diretamente com a saúde, a gente precisa desenvolver comportamentos saudáveis. Para que a gente tenha amor, a gente precisa desenvolver leveza, humildade, simplicidade, que não é algo simples, ser humilde e ser simples. E para que a gente tenha prosperidade, seja na vida pessoal ou profissional, a gente também precisa desenvolver comportamentos que nos levem a essa prosperidade, seja a conquista de um bem material ou seja a conquista de um bem espiritual ou familiar. Então, percebe que muitas vezes quando as pessoas falam saúde, amor e prosperidade e o resto a gente corre atrás, é uma frase muito comum. Eu uso muito ela e vejo bastante nas redes sociais. Oi, Audite, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa frase, ela já traz uma autossabotagem, porque para que eu tenha saúde, eu preciso desenvolver comportamentos saudáveis, e talvez esse vídeo seja extremamente importante, essa live é extremamente importante, para que desperte nas pessoas que a saúde é algo que depende do comportamento da pessoa, que o amor é algo que depende do comportamento dessa pessoa. Perdão, a Audite, está escrito Audite, mas ela está com o perfil comercial, falou que ela é a Cris. Sou a Cris. Oi, Cris, seja bem-vinda. Eu preciso desenvolver comportamentos específicos para que essa pessoa tenha mais amor e para que ela tenha prosperidade também. Todo ano, todo começo de ano, a gente tem 365 dias a partir de hoje. E eu sempre compro agenda. Eu não fiz essa pergunta no meu Instagram, mas eu pergunto para as pessoas que sempre repetem uma frase positiva, saúde, amor, paz, prosperidade. Eu não coloquei a paz, mas vou colocar aqui. Quantas planejam um ano? Sabem o que vai fazer durante todo o ano? Tem uma agenda para falar, ó, no mês tal eu vou fazer isso, no mês X eu vou fazer aquilo, seja na questão pessoal ou profissional. Então, na minha visão, desenvolver um comportamento para anotar tudo que você faz na sua agenda é fundamental. Na minha, eu coloco as atividades profissionais e também coloco algo curioso,
que é a data de aniversário das pessoas que eu amo e que estão próximas a mim. Então eu já deixo anotado na minha agenda todas as pessoas que vão fazer aniversário para que eu possa cumprimentá-las nesse dia extremamente importante que é o dia do nascimento. Acho que é o ano novo e o nascimento, eu acho que eles são extremamente valiosos, né? Como é gostoso receber a ligação de um familiar e de um amigo seu. Como é agradável isso, né? Então esse sentimento, esse comportamento, ele tem um valor muito grande. E eu gostaria de comentar sobre 3 comportamentos que, por conta do câncer, por conta de eu estar paciente oncológico, não sei se vocês perceberam, mas eu nunca falo que eu sou paciente oncológico, eu falo que eu estou, porque a minha busca sempre é pela cura da medicina e há 27 anos, por meio da nutrição, eu venho angariando sucesso com os resultados do tratamento. Então esse eu acho que é o ponto fundamental e principal. E os 3 comportamentos que eu julgo que são importantes serem desenvolvidos para que a gente tenha um 2021 melhor é humildade, clareza mental e coragem. E eu vou contar algumas passagens da minha vida em relação ao câncer que me ajudaram a fazer com que esses comportamentos fossem cada vez mais intensos e trouxessem resultados cada vez melhores. Então, se você tiver algum familiar com câncer ou algum paciente com câncer, talvez esse vídeo, essas sugestões possam ajudá-los a ganhar uma força que talvez ele não conheça. Eu não conhecia que eu tinha essa força, eu não imaginava isso e não pedi para Deus para que eu tivesse um problema de saúde, óbvio, claro. Então, eu acho que é legal eu trazer um pouquinho da minha história, o que eu passei e como é que eu lidei com essa situação para que eu pudesse ser uma pessoa melhor e mais forte. E o primeiro passo da humildade foi quando eu fui informado que tinha câncer. Eu estava na faculdade, fazia nutrição. Eu tinha 21 anos, né, já era grande, mas desde os 14 eu já tinha sintomas do câncer, mas não sabia que era, né? Eu fazia com o tratamento nutricional, mas com 21 eu recebia, 21 não, me perdoa, 21 eu entrei, 22, 23 anos, com 23 eu soube disso, hoje eu tenho 42, mas desde os 14 eu já fazia um tratamento nutricional inconsciente, sem saber, por conta dos efeitos do câncer. E aí a equipe médica disse que ela não falou assim, você tem câncer, né? A equipe médica falou assim, você vai ter que fazer um tratamento e você tem tumores no fígado, né? Que era a metástase do primeiro tumor que eu tinha apresentado em 1995 e você vai ter que operar o fígado e vai ter que fazer quimioterapia. A hora que falou que vai fazer quimioterapia, a casa minha caiu. Naquele dia, que era noite já, eu tive a sensação de que acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Até uma pessoa conhecida perguntou se foi meu maior pesadelo. Eu não sei se foi meu maior pesadelo. Eu acho que o maior pesadelo é quando você recebe notícia que um filho seu tem câncer ou que um pai seu ou uma mãe sua tem câncer. Acho que esse é uma situação bem difícil. E aí, o que eu fiz, né, quando eu tive essa notícia? Eu chorei muito, 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 muito mesmo. Acho que igual criança, né? E a sensação que eu tive na hora foi medo. O primeiro passo que a gente tem é medo. A hora que você se depara com o desconhecido, o primeiro passo é o medo. Eu entendo, né? Existem alguns pesquisadores, existe até um famoso, né, que eu nem estudo ele muito, porque o que ele falou não tem nada a ver com a minha realidade que eu tive com câncer. Ele fala que o primeiro passo quando a pessoa tem um câncer é o negacionismo. Isso aí nunca existiu para mim. O segundo passo dele era raiva. Isso aí nunca existiu para mim. Existiu um medo de forma muito intensa e um questionamento. Então, quando eu tive... O primeiro passo que eu tive em relação a isso é humildade.
Se o médico está me falando que eu tenho um tumor no fígado, naquela época, e ele falou que eu tenho que fazer quimioterapia, como é que eu Alexander, vou negar o que ele está falando? Como é que eu vou negar essa informação? E como é que eu vou sentir raiva, seja do médico ou seja de qualquer outra pessoa? No momento eu senti medo e comecei a questionar Deus por quê, né? Ficava questionando muito isso, porque eu não tinha hábito de beber, eu não tinha hábito de fumar, eu praticava muita atividade física, desde os 10 anos de idade eu pratiquei bastante atividade física, não vivia em cidades poluídas, era uma cidade do interior que eu vivia, que era Botucatu, né? Eu morei 1 ano em Santo André, mas também a industrialização de Santo André era muito menor do que é hoje. Então, todos os fatores de risco associados a isso, não estava obeso, porque obesidade tem relação com câncer, todos os fatores associados à formação do câncer, que são já bem sedimentados e conhecidos, eu não apresentava. Tinha uma alimentação boa, porque eu praticava arte marcial e queria ter a melhor performance. Então, eu me questionava por quê, e naquele dia, no próprio dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive uma decisão muito importante, que ela decide coragem da gente, né? Coragem é uma decisão, não é alguém que nasce com coragem. Eu não acho que ninguém nasce com coragem. Coragem é um comportamento, é uma decisão. Eu tinha que escolher entre ir para outro mundo ou ser feliz. E eu escolhi estar aqui, ser feliz e estar aqui onde eu estou hoje. Então isso depende de coragem também, porque infelizmente muitas pessoas quando recebem um diagnóstico desse, recebem ele com uma sentença de morte. Eu não me comportei como uma sentença de morte. Eu imaginei que fosse como uma sentença de morte, mas eu não me comportei como uma sentença de morte. Então, esse ato meu é um ato de coragem. Então, a gente precisa ter muita coragem para enfrentar um problema que você não conhece. Esse é o primeiro passo. Eu conheço casos, cada dia eu estou ouvindo mais casos, mais pessoas estão comentando, de pessoas que não fazem o acompanhamento médico ou nutricional, até mesmo nutricional não fazem, porque não acreditam que eles vão ter chance de viver. Se eu tivesse feito isso com 23 anos de idade ou com 16 anos de idade, em 1995, eu teria de deixar de aproveitar coisas extremamente valiosas na minha vida, extremamente importantes. Se eu fosse acreditar nos médicos e na medicina, né? Então, esse comportamento para você enfrentar uma doença, enfrentar o desconhecido, exige de cada pessoa muita coragem, que não é fácil. Não vou falar para vocês que que legal que eu desenvolvi a coragem. Não, foi algo que eu conquistei. Não falo nem que eu desenvolvi, que eu conquistei por conta dessa minha atitude, desse meu comportamento, de ter humildade, de aceitar que existe uma doença e que essa doença requer cuidados, apesar da medicina até hoje, que é 2021, conhecer muito pouco sobre ela, né? E quando a gente fala de humildade, quando a gente fala de coragem, a gente não pode esquecer também de falar de clareza mental. Eu tinha muito claro que eu queria ser uma pessoa e quero ser uma pessoa feliz, e todo dia isso é uma escolha. Quando você acorda, você decide você ser uma pessoa triste ou você ser uma pessoa feliz. Essa é uma decisão sua. Todos os dias você decide. E quando algo ruim acontece em sua volta, você também vai decidir se você vai querer ser feliz ou se você vai querer ser triste. É possível transformar qualquer situação ruim que você passa numa coisa boa. Não estou falando aqui de ser poliana e ver tudo como bonito. Você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de ficar infeliz, mas não torne esse direito um hábito de ser triste, de ser infeliz, porque eu entendo que é mais difícil. E aí eu tenho uma mensagem aqui que eu vou ler: essa coragem da força e, consequentemente, não deixe a imunidade cair. Isso é fundamental para o nosso tratamento. Aí eu vou chegar na questão da imunidade. Quando uma pessoa tem esses comportamentos, eu falo a mente livre, né? Clareza mental, ela tem humildade, ela tem coragem, né? E ela busca essa felicidade, é muito mais fácil essa pessoa manter a saúde dela em alta.
Porque se eu tenho uma clareza mental que eu tenho que me cuidar, eu vou me alimentar bem, a imunidade minha vai melhorar. É fundamental eu ter uma boa imunidade para que, desde o diagnóstico do câncer, eu chegue até a cura. É fundamental eu ter clareza mental de seguir os tratamentos médicos, porque esses tratamentos podem ser extremamente eficazes para destruir o câncer e essa pessoa ter boa imunidade e chegar até a cura. É fundamental a pessoa, muitas vezes, ter consciência que existem procedimentos que servem para uma pessoa e não servem para outra, né? Essa clareza mental é importante. Como assim, Alexandre? Explica melhor. Quando eu recebi o diagnóstico que era câncer, os médicos falaram que eu precisaria fazer quimioterapia, né? Essa foi a primeira fala deles. Você vai precisar fazer quimioterapia. E muitas pessoas têm medo da quimioterapia, mas eu sempre comento que a quimioterapia são gotas ou são substâncias que curam, que destroem o câncer. No câncer que foi diagnosticado em mim, que é um câncer de origem genética, ou seja, na verdade eu tenho esse câncer desde que eu nasci, desde o dia 3 de maio de 1978, que ele nasceu junto com os meus genes. Ele não tem efeito algum, a quimioterapia não faz nem cócega nele, faz nada nele. Então, muitas pessoas falam, quimioterapia é ruim, quimioterapia é ótima, mas ela não é indicada para todos os pacientes. Em câncer genético não é indicado, né? Não tem efeito, não vai fazer. Quem dera se tivesse, imagina se tivesse uma substância que, como fosse um quimioterápico, que fosse até o gene e desligasse ele. Ele não vai ter mais essa atitude de poder formar câncer. Então, a gente tem que desenvolver essa clareza mental de que existe um tratamento médico para cada tipo de doença. Às vezes, para um paciente não é indicado a quimioterapia, mas é indicada a radioterapia, em outros, que foi o meu caso, é indicada a cirurgia. Então, qual que é o tratamento que vai ser utilizado? O que é bom para o João não necessariamente é bom para a Maria. E esse tratamento, seja quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, eles são fundamentais para que a gente consiga a cura do câncer, são fundamentais para que a gente indiretamente melhore a saúde desse paciente e a imunidade. Então, fortalecendo mais uma vez essa questão de que se eu tenho um comportamento correto com a saúde, um comportamento adequado com a minha saúde, um comportamento íntegro com a minha saúde, a possibilidade de melhorar a imunidade e de alcançar a cura é muito maior. Existem alguns estudos mostrando que pacientes que param de comer, sejam por problemas até mesmo da doença ou até mesmo de depressão, até mesmo de tristeza, esse paciente morre. 40% dos pacientes que entram em desnutrição grave, que é a caquexia, até fez uma live sobre isso nesse sentido, esse paciente morre, né? Então, olha que grave, que triste, né? Isso é por conta do comportamento dessa pessoa, porque é possível reverter a desnutrição que está totalmente associada à imunidade. Então, acho que isso é extremamente importante. Tenho aqui uma outra mensagem. São 4 horas e 20 minutos aqui no Acre e iniciar o ano com essa live é um verdadeiro presente. Eu que agradeço por você estar aqui, viu? Eu que agradeço de coração por você estar aqui. Então, que incrível, né? Eles estão por conta do fuso horário, tem essas diferenças lá de horário no Acre, né? Depois falem para mim de onde vocês estão ouvindo essa live, né? Quem for do Acre, que lugar do Acre que você está? Você está na capital, em Rio Branco? Depois falem para mim, por favor. Eu estou curioso para saber. Então, olha que interessante, essa clareza de que se eu não cuidar da minha saúde, se eu não procurar um tratamento correto, a desnutrição vai chegar e a desnutrição mata muito mais rápido do que qualquer doença. Em poucos dias, uma pessoa pode morrer por desnutrição. E se ela estiver doente, isso é mais rápido ainda, porque ela está mais debilitada. Então, às vezes, a pessoa no câncer, existem mais de 40% de pacientes desnutridos que morrem de desnutrição e não do câncer. O câncer nem
nem matou essa pessoa. Quem matou a pessoa foi a desnutrição. E se a desnutrição matou essa pessoa, talvez essas informações que eu venho trazendo sobre a preocupação de se alimentar de forma adequada, de buscar uma ajuda de um médico, de buscar alimentos saudáveis, possam ser um bálsamo, possam ser uma proteção para que essa pessoa viva mais, viva melhor, tenha boa imunidade, desde o diagnóstico até a gente conseguir chegar na cura. Eu acho que a ideia desse canal, a ideia dessas informações e do motivo que eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã, né, independente de ser Natal, que eu comecei no Natal, ou ser Ano Novo, e vou estender isso até 31 de janeiro, é para atingir o maior número de pessoas que já chegaram na desesperança, no desespero, numa confusão mental, numa confusão de informação sobre nutrição. Quanto mais, os pacientes falam isso para mim, nossa, eu leio, eu vejo, mas quanto mais informação eu vejo de nutrição, mais eu fico confuso. É natural isso, porque existe uma quantidade de informação hoje que nem os imperadores tinham acesso a essas informações, nem os generais e presidentes das guerras mundiais tinham acesso. É muita informação, e muita informação gera confusão e indiretamente não vai gerar para essa pessoa melhora da imunidade e uma busca pela cura, né? Então, é fundamental ter um profissional da área médica de confiança e aqui eu tenho deixado essas informações de nutrição para que você tenha informações mais claras, mais concisas e com a possibilidade até mesmo de fazer uma pergunta ao vivo para mim aqui na live ou pelos comentários. Então, o que eu gostaria de fortalecer com vocês nessa primeira live do ano, que é o meu desejo? Primeiro, quando a gente fala saúde, paz, amor, prosperidade, que é muito bem-vindo, é muito válido, eu gostaria que isso se transformasse no dia da verdade. Dia 1º de janeiro fosse o dia da verdade e não muitas vezes o dia da mentira. Porque todos essas conquistas de saúde, de paz, de amor e de prosperidade dependem do nosso comportamento perante a vida. Não dependem de nenhuma ação divina e nenhuma ação do mundo. Dependem fortemente da decisão de cada pessoa em buscar saúde. Não adianta eu falar que eu desejo que Deus me dê saúde se eu não sigo a recomendação do nutricionista de beber água. Não adianta eu falar que eu quero mais saúde se eu não sigo a recomendação dos médicos de realizar um tratamento comprovado que cure o câncer, né? Alguns pacientes, e eu respeito eles, não estou aqui para julgar ninguém, deixam de fazer quimioterapia porque falam que não acreditam que vai ter cura. Sendo que a gente tem, quando existe a boa medicina e a boa nutrição, mais de 80% de pessoas curadas. Isso é um número extremamente alto. Será que os outros 20 não estão sendo curados porque entraram nesse desespero, porque entraram na desesperança, porque reduziram a imunidade por conta de uma alimentação desregrada? Eu não sei, não tenho esse dado para falar, mas eu tenho o dado de que quando a gente tem a boa medicina e a boa nutrição, a proximidade disso para a cura é muito mais rápida, é muito mais forte, né? Então esse é o passo. E se eu falo em paz e eu falo em amor, essa pessoa, será que desenvolveu a humildade para fazer essa conquista? Eu estou com uma pessoa que pediu para participar ao vivo aqui, eu vou chamá-la para conversar conosco. Então vamos ver quem é. Está escrito Goinha Meireles. Eu acho que é algum. Goinha, bom dia. A internet dela, ou dele, né, não está funcionando bem, está aqui rodando e não aparece. E saiu. Talvez ela tenha apertado sem querer, mas quem quiser apertar por querer conversar comigo é muito bem-vindo. Hoje eu estou falando sobre 2021, o melhor ano da sua vida, e trazendo um pouco
das falas das pessoas no dia 1º de janeiro, né, que eu muitas vezes muitas vezes é associado a uma mentira. Eu quero saúde, paz, amor, prosperidade, mas essa pessoa não desenvolveu comportamentos para conquistar. Pode sim. A Cris, de Rio Branco, está perguntando se pode solicitar. Eu vou te chamar aqui, Cris. Aí, olha lá, enviando a solicitação para a Cris, que é de Rio Branco, e aí ela vai participar conosco falando desse momento. Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Como é que você está? eu tô bem, tô internado uma hora dessa. Conta, conta para mim, 2021, melhor ano da sua vida. O que que você entende de comportamento que precisa ser desenvolvido para que a gente conquiste esse melhor ano da nossa vida? Eu acredito muito na energia, porque acho que todos nós somos energia, e se não parte da gente a energia de pensar positivo, o universo vai fazer isso daí tentar, se a gente não tiver aberto para isso. Então, assim, o medo, a angústia, o desespero vem. Meu pai, ele tem leucemia, e tudo que o senhor está falando a gente sentiu na pele essa emoção e sente todo dia, né? Porque a alimentação e, enfim, tudo é uma consequência. E você está cuidando do seu pai agora no hospital, ele está internado. Ativo ajuda muito no tratamento. Que legal. E pelo que eu percebi, você está no hospital e você está cuidando do seu pai, que você comentou que ele está com leucemia, correto? Não, na verdade ele tem, mas hoje eu tô com dengue. Eu que tô no Ah, hospital hoje. você que está, Sou não eu. é ele. Que interessante. Mas eu te acompanho. Que legal. Eu aprendo com você. Imagina, todos nós aprendemos juntos. Você comentou sobre esse comportamento positivo, né? Quando a gente desenvolve essa atitude, né? Porque eu sempre brinco que pensamento positivo é importante quando ele se torna ação, porque quando ele fica só no Exatamente. pensamento, ele não traz sucesso, ele não traz melhora. Com Mas certeza. quando eu tenho pensamento positivo e transformo ele em atitude, eu tô doente, você está com dengue, então provavelmente eles vão cuidar da sua hidratação e vão falar para você beber bastante água. Você está mexendo com a Bastante água. cabeça e já falaram bastante isso. Então, eu deixo até de exemplo. Eu sempre, quando a gente desenvolve esse comportamento de buscar a cura, de buscar melhora, de buscar saúde de forma ativa, de forma verdadeira, ele fica muito mais próximo da gente, Claro. né? Quer compartilhar alguma situação sua com seu pai, alguma coisa que você se lembre, alguma coisa que você entenda que seja positivo para as pessoas ou que seja um aprendizado para as pessoas que estão aqui agora conosco? Com certeza. Quando ele descobriu, ele teve todo esse nervosismo, né? E, enfim, não é fácil receber uma notícia dessa, né? E nós, a família inteira, ficamos mais desesperados ainda, porque né, a gente já via que ele estava morrendo. E, e aí o controle emocional dele foi tão grande que ele que confortava a família, sabe? E a gente tenta falar assim, meu Deus, tinha que ser o contrário, tinha que ser o contrário. E a gente dá aquela loucura de, né, naquela função, que função eu tenho agora, né? Então, o legal foi que ele que trouxe o controle e a ação dele é muito forte, né? Nessa parte de não só falar do bem, mas fazer o negócio acontecer. Então, partiu dele a consciência e o controle emocional de todo mundo. Acho que vale aí né, a troca dos papéis, que a gente inverteu tudo na hora. E obrigado por você trazer isso. Eu até comentei no começo que quando eu recebi o diagnóstico de câncer não foi o maior pesadelo, talvez seja o maior pesadelo
para a família, né? Se eu tenho uma filha, se eu tivesse o diagnóstico de câncer nela, eu entendo que isso seria o maior pesadelo, e você, como filha, também vê o pai, isso é um grande pesadelo, mas É, para as pessoas que conseguem desenvolver esse novo comportamento perante um problema, que é o comportamento de que eu tenho uma energia que eu nunca fui capaz de enxergar, mas por conta desse problema, eu sou capaz e até mesmo de ter um equilíbrio emocional maior do que as outras pessoas que estão em casa, que foi o que você demonstrou para a gente. Crianças, Cris, quando são diagnosticadas com câncer, os médicos oncologistas falam isso para mim. Elas são diagnosticadas e muitas vezes ele vê o médico uma criança extremamente sábia, madura, por conta de uma questão sofrida, que foi o câncer, a gente não pode negar isso, né? Sofrida, dolorosa, que traz medo, que traz insegurança, que traz muitas vezes tristeza, mas ela tem uma maturidade emocional do que pais com 40 e 50 anos. E por que que ela tem isso? Porque ela se permitiu enxergar que ela tem um problema, ela teve humildade para enxergar, ela tem clareza mental das coisas que ela precisa fazer e ela tem coragem, muitas vezes, de consolar alguém que, na verdade, teria o papel trocado. Mas com para certeza. ela é diferente. Ela se sente É, até muito útil por conseguir fazer isso, né? exatamente. Eu senti na pele essa emoção que uma vez eu fui voluntária no Boldrini e na parte de recreação ali, e isso acontecia muito. Meu Deus, eu chorava assim na hora que eu saía da brincadeira. Eu falei assim, gente, como pode? A criança estava consolando o pai. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que aprender muito. Tem, a todo momento, né? Quando você fala Boldrini, você fala de Campinas, Cris? De Campinas, eu morei em Campinas muito tempo, eu estudei aí. Olha que incrível. O que você estudou? Eu me formei em turismo e artes. Que lindo, que legal. Eu sou fã dessa parte cultural, né? Turismo dá tantas opções para que a gente veja o lado feliz. E quando a gente fala de felicidade, eu falo de imunidade também, como a Claro, possibilidade de conhecer a cultura, de conhecer novos lugares, ajuda a melhorar a imunidade e o quanto que a imunidade é importante, né? Do tratamento do câncer. Nossa, que bonito. Que parabéns pelo seu papel. Quer muito comentar mais obrigada alguma pela coisa? oportunidade. Feliz Imagina, ano para todos nós. feliz ano para todos nós. Fiquem com Deus e melhoras aí na hidratação e com o sono, Obrigada. tá bom? Até Até mais. Tchau, mais. tchau. Tchau. Vamos continuar? Olha que legal. Foi a primeira pessoa que entrou na live conosco, trouxe uma experiência incrível em relação ao cuidado com o pai dela. O pai dela desenvolveu esse comportamento ativo, de humildade, de clareza mental e coragem, até mesmo consolando a família por conta do câncer que ele teve. E ela demonstrou todos esses sentimentos que é comum um paciente com câncer sentir, né? E ela também teve a oportunidade de fazer faculdade de turismo aqui em Campinas, né? E artes também, parece que ela desenvolveu um trabalho nesse sentido. E ela fez um trabalho no Boldrini. Para quem não conhece, o Boldrini é o maior hospital de tratamento de câncer infantil do Brasil. Ele fica em Campinas e a taxa de cura nas crianças ela é maior do que no adulto, chega a 90%. Puxa, Alexandre, por que que isso acontece? Tem vários motivos. Um deles é que a melhor hora, se for aparecer câncer em alguém, é que seja na criança. Você fala, poxa, meu Deus, isso aí não é a hora melhor para ninguém. Mas a criança ela tem um poder de recuperação tão grande, por exemplo, quando ela faz quimio e radioterapia, logo em seguida acabou a quimio e rádio, ela já está correndo pelo corredor. O adulto fica a semana inteira ruim. Então, a capacidade de regeneração e recuperação de uma criança é infinitamente maior do que a do adulto. E quando o pai vê alguma coisa estranha na criança, normalmente ele já leva para o médico, leva para o pediatra, faz esse acompanhamento. No adulto, o adulto fica enrolando. Às vezes ele tem medo de verificar o que está acontecendo. Talvez ele não pense em câncer, mas fala, deixa aí, não é nada não. Eu vou passando a vida e vou continuando. De novo, aquele comportamento importante que eu julgo, não só para o paciente com câncer, mas todas as pessoas, que é ter coragem para a gente verificar o que está acontecendo com a nossa saúde. Não adianta, 1º de janeiro, falar que eu quero saúde se eu não buscar essa saúde, se eu não desenvolver esse hábito saudável.
né? Então, acho que vale bastante essa reflexão para que nós tenhamos cada vez mais um ano agendado. Eu trouxe a agenda aqui falando sobre essa questão. Eu também anoto as datas das pessoas que são próximas a mim, são importantes a mim. A gente ter humildade de enxergar que existem problemas e a gente precisa enfrentá-los, clareza mental de que é possível a gente seguir certos caminhos na medicina e na nutrição para ter melhores resultados e coragem para enfrentar o que tiver o que tiver que acontecer conosco. Esses três caminhos, eu acho que são caminhos de diamante. Eles valem muito mais do que o ouro, né? Talvez eles sejam no valor de diamante. Nenhuma traça, ninguém consegue corroer esse comportamento seu se você desenvolver ele. Então, eu aproveito para desejar um maravilhoso 2021, que você desenvolva cada dia mais esse amor próprio, essa humildade para buscar situações melhores, essa clareza mental sobre o que está acontecendo à sua volta e coragem para enfrentar qualquer coisa que possa acontecer com você. Então, muito obrigado para todos que estiveram aqui conosco e a gente vai conversando mais nas outras lives. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos outra live também e o assunto nosso vai ser própolis, tá bom? Eu aguardo todos vocês. Um grande abraço a todos, um maravilhoso 2021. Fiquem com Deus.